Olá, a parábola das 10 virgens, que está em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Primeiro, muitas pessoas confundem as 10 virgens como a igreja de Cristo, e não é isso. Primeiro, temos que ter isso em mente. As 10 virgens não são a igreja, elas são as damas de honra da igreja. Ou seja, são aqueles que evangelizam o mundo, são as denominações que estão aí para evangelizar as pessoas do mundo. São responsáveis por levar o noivo até a igreja. De que maneira? Evangelizando, anunciando o evangelho de Cristo. O primeiro ponto é o seguinte: são 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, mas todas elas têm lâmpadas. Por quê? Olha só, Provérbios 6, 23. Olha o que diz aqui. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Perceberam? O que é a lâmpada? É a palavra de Deus. Segundo ponto. Todas as virgens vão ao encontro do noivo. Em Mateus 22, 9 e 10 está escrito assim: Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidais para as bodas todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Terceiro ponto. As prudentes são prudentes porque levam azeite de reserva. Agora, pense bem, o que é o azeite? Nós vemos na Bíblia a relação do azeite com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o combustível para que as lâmpadas sejam acesas. Paulo diz assim que ninguém conhece as coisas de Deus, os mistérios de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então, é o Espírito Santo que traz a condição para que as Escrituras sejam luz para os nossos caminhos. Muitas pessoas leem a Bíblia, ateus leem a Bíblia, mas leem para a sua própria perdição. Pessoas que não se submetem a Deus, que não buscam a Deus, receber de Deus o Espírito Santo, para poder ter conhecimento das Escrituras, eles se perdem em heresias. Então vamos lá. Efésios 5, 18 a 21 diz: E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, tenha o Espírito Santo em reserva. Bom, o quarto ponto. As loucas são loucas porque não levam azeite de reserva. Elas desprezaram o Espírito Santo, o combustível para acender as lâmpadas. Jó 5, versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. O que a palavra de Deus faz? Ela corrige o homem. Ela exorta o homem à obediência. Ela põe o homem no caminho em que deve andar. Mas, se nós desprezarmos o Espírito Santo para ser o nosso guia nas Escrituras, nós tropeçaremos na palavra, assim como a elite judaica tropeçou. Quinto ponto. Todas elas adormeceram durante a espera do noivo. O apóstolo Pedro diz assim que Deus não tarda a sua promessa. O apóstolo Pedro diz assim: não, Deus é longânimo, Ele está esperando que as pessoas se arrependam e que Ele possa salvar muitos pecadores. Em Apocalipse 14, versículo 8, diz assim: E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Quando fala que as virgens tosquenejaram e adormeceram, é como se elas tivessem embriagado do sono. Então Deus está esperando que todas acordem. Todos os servos de Deus e aqueles que hão de ser salvos, eles acordem desse sono da grande Babilônia.
Ainda no Salmo 3, 5 e 8 diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. No versículo 8 diz assim: A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Acordem, povo de Deus. Sexto ponto: as virgens ouvem o clamor da meia-noite e preparam suas lâmpadas. Mateus 13,12 diz assim: Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem, lhe será tirado. Sétimo ponto: as lâmpadas das loucas se apagam. Jó, capítulo 18, versículos 5 e 6. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre eles se apagará. Preste bem atenção. Quem não aceita a repreensão do Senhor e não muda a sua vida, ele está em desobediência a Deus, ele está entristecendo o Espírito Santo, ele não está se enchendo do Espírito de Deus, ele está apagando, extinguindo a chama do Espírito, e por isso ele ficará em trevas. O ponto 8 é um ponto muito interessante. As loucas pedem azeite às prudentes, mas as prudentes negam, pois pode lhes faltar também. Agora preste bem atenção em Provérbios 14, versículo 1, o que diz: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Vamos ainda no capítulo 17, versículo 23. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Provérbios 21, 15. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. Olha porque as prudentes negam. Elas dizem: pode faltar a nós também. Olhe bem isso. Se as pessoas que são fiéis a Deus começarem a ter comunhão com infiéis, com aqueles que são desobedientes a Deus, o apóstolo João diz assim: se alguém vem até vós e não traz a doutrina que é segundo a piedade, não o recebais em casa, nem o saudeis, porque aquele que o sauda tem parte com ele, seus pecados. Quando se fala para sair de Babilônia, tanto em Apocalipse, como também no Velho Testamento está dito, em Jeremias, se eu não me engano, diz assim: sai dela, povo meu, para sair de Babilônia. A lição seja participando dos seus pecados e nem corrais nas suas pragas. O Senhor está falando: luz, separe-se daqueles que querem ir para as trevas, porque a luz faz as trevas fugirem. Nono ponto: as loucas vão comprar dos que vendem. Em Provérbios 16, 17 diz: de que servirá o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Olha bem, prestou bem atenção nesse versículo? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em Atos capítulo 8, versículos 17 ao 23, tem a história de um Simão, que era um mágico lá de Samaria, que tentou comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Pedro repreendeu duramente e disse que ele não tinha sorte naquele ministério e nem parte neles. Assim, há muitos que hoje querem comprar por meio de literatura, escola, cursos de sabedoria humana, o entendimento da palavra de Deus. As pessoas acham que porque adquiriram um diploma de teologia já são capacitados. Ministros do Senhor são aqueles que são formados, sabem onde? No deserto. Aqueles que morrem no deserto e nascem lá, no meio da terra seca.
buscando que sedentos pela palavra de Deus, pela água do Espírito. É assim que se formam ministros: joelho no chão, jejum, leitura da palavra de Deus, ânsia, sede e fome da palavra de Deus, como está escrito em Amós. O 10º ponto é assim: o noivo chega, as loucas retornam, mas não podem entrar, pois o noivo não as conhece. Mateus 15, versículo 8 e 9 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Em 1 Coríntios 2,11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. 11º e último ponto é a moral da história: vigiai. Efésios 6,11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tem gente subestimando Satanás e por isso cai.